Bom, esse vídeo é um iceberg, né? Bom, eu não vou explicar o que é um iceberg, né? Puta que pariu. Você tá no YouTube faz um tempão aí, cara. Você deve com certeza saber o que é um iceberg. Eu não vou explicar, mas na verdade eu vou explicar sim. Eu mudei de ideia. Deve estar aí na tela o que tá escrito iceberg, um texto que eu escrevi, eu copiei do ChatGPT, um dos dois. E o iceberg que eu vou fazer hoje é sobre os Beatles, né? E bom, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de comentar também é que esse vídeo tá quase sem nada de roteiro, né? Eu tô só gravei uns tópicos aqui no cantinho e tô olhando basicamente pro meu computador aqui com uma imagem estática do iceberg, pra não me esquecer de nada. E eu tô querendo fazer isso pra deixar mais natural os vídeos, porque eu achei que tava muito robótico, sei lá, não sei. Os roteiros também tava meio estranho, então eu decidi só fazer no improviso agora esse vídeo pra ver no que dá. Abraço. Outra coisa que eu queria dizer é que esse iceberg foi meio que a junção de vários icebergs, né? Porque eu vi vários aí na internet, só que nenhum eu achei, sei lá, minha cara, não sei, não faz muito sentido essa frase, mas tudo bem. E eu decidi juntar vários negócios aqui pra fazer meu próprio iceberg, né? Então não vai ter link na descrição, eu acho, porque foi vários icebergs que eu vi mesmo pra tirar isso aí. E é isso aí, abração. Essa teoria diz que Paul McCartney morreu num acidente de carro e que depois foi substituído por uma sósia. Sim, isso aconteceu. E os Beatles estariam tecnicamente deixando pistas da gente dizendo que o Paul McCartney morreu, como o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o álbum, né? Que seria basicamente um enterro, um funeral dele. Sendo a última música, The In The Life, que aliás é uma ótima música por sinal, sendo a representação da morte do Paul McCartney, com vários versos dizendo que ele morreu num acidente de carro. Essa teoria até que faz sentido, né? Mas se você vê essa música Day in the Life, ela do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band, nossa, eu falei tudo errado. Mas ela fala assim, he blew his mind out in a car. Ele estourou seus miolos num carro, basicamente. E essa pessoa que tá falando não seria o Paul McCartney, mas sim o Tara Brown. E quem é Tara Brown? Basicamente era um amigo dos Beatles, que era o herdeiro de uma fortuna de uma cervejaria muito famosa lá, que eu vou colocar aí na tela que eu não tô lembrando de cor. E é basicamente do que diz essa teoria, né? Que Paul McCartney morreu, foi substituído, e a Day da Life fala essas coisas. Tem outras coisas também, como o Paul McCartney escreveu com tal mão e na, no álbum ele tá com outra, no outro negócio. Paul McCartney, se você inverter uma imagem, se você ler de trás pra frente, umas coisas assim, mas basicamente é isso. Bom, esses dois tópicos eu vou juntar em um só, né? Que eu achei eles bem semelhantes, então tecnicamente funciona, que é a Beatlemania com Most Influenced Band Ever, que diz que basicamente os Beatles foram a banda mais influente de todos os tempos. E Beatlemania basicamente é a febre dos Beatles, tipo, é uma febre, sabe que teve tipo a febre do Spinner's Blade lá, do Zóio, do Spinner's Blade lá, do Spinner, sei lá. Bom, basicamente dizia que Beatles também foi uma febre durante muito tempo, e isso é verdade, sim. Pô, e provavelmente foi a banda mais influente de todos os tempos, que eles fizeram muita coisa, sério mesmo, eles lutavam shows, eles, tipo, um fato é que eles tinham que aumentar os sons já mais que era o recomendado, assim, tipo, pro som ficar bom, assim, por causa que os gritos do estádio eram tanto que o pessoal colocava, tinha que aumentar o som, né? Porque não dava, senão não dava pra escutar o som próprio, era só o grito. Os shows fediam a urina também por causa das fãs e tal. É uma coisa bem louca, assim, pensar o que os Beatles foram pra nossa sociedade e tal. É muito doido. Mais populares que Jesus foi uma frase que John Lennon falou com uma entrevista e que basicamente deixou os Estados Unidos inteiro puto. Porque eles estavam falando que não, porque de acordo com os Estados Unidos, né, o povo dos Estados Unidos, a maioria, diz que não, pô, vocês estão se achando mais foda que Jesus, não sei o que lá, e começaram a queimar disco dos Beatles. Foi fuzuê, cara, os caras não queriam ver nem pintado de ouro os Beatles. Principalmente o John Lennon, que prejudicou a banda inteira. Mais tarde ele teve que esclarecer que não foi com essa intenção e tudo mais, mas a merda já estava feita, basicamente. Bom, esse negócio da Apple versus a Apple dos telefones que vocês conhecem, na maioria conhece, bom, é um negócio que eu já falei aqui em outro vídeo e, bom, eu vou deixar esse negócio falar quase nada porque já tem um vídeo aí que eu vou deixar na descrição. Isso aí, tamo junto. A origem da Beatles, na verdade, é um trocadilho. Eles se inspiraram na banda The Crickets, que seria Os Grilos, e colocaram Beatles, que seria besouro, com beat, de batida, ritmo. Originalmente eles queriam fazer The Silver Beatles, mas acabou só Beatles mesmo. E que é só um trocadilho mesmo com besouro, batida e a banda The Crickets, que é Os Grilos.
Os filmes dos Beatles. Sim, Beatles teve mais filmes além de Yesterday, aquele filme lá de 2019. Ele teve A Hard Day's Nights, também conhecido como Os Reis do Ye Ye Ye, aqui pelo Brasil. E também teve Help, Magical Mister Tour e Yellow Submarine. E eu vou falar só do A Hard Day's Nights, O Reis do Ye Ye Ye, que todo mundo fala, a maioria dos fãs fala como se fosse o melhor filme, né? De acordo aqui com minhas fontes. E bom, esse filme basicamente segue a vida dos Beatles, né? Como se você ver a sinopse, é basicamente isso do filme. Eu não vi o filme, né? Eu só vi a sinopse aqui agora. E eles falam, não, você tem que, como os Beatles lidaram com a fama, essas coisas aí, basicamente como se fosse um dia na vida deles. Também teve Help, que é um negócio mais estranho, que pela sinopse que eu vi, que é mais puxado pra comédia, que é um filme sobre eles tentando recuperar um anel do Ringo, sim, o anel do Ringo. E, bom, basicamente é isso. Também teve Yesterday, que é um filme sobre bem legal, que fala sobre como se os Beatles não existissem, né? É um filme bem interessante. Também teve e vai ter os novos filmes agora das biografias dos Beatles recentemente, né? Que vai ter agora. Sim, os Beatles tiveram mais de um desenho animado. Eles tiveram o primeiro, que foi exibido entre 65 e 69, qual era, girava cada episódio mais em uma música dos Beatles e tal, e uma curiosidade é que nenhum dos Beatles dublaram esse filme, dessa série, quer dizer. E os dubladores sempre tentavam imitar o sotaque de Liverpool, que é o sotaque mais britânico, né? Mas o pessoal fomentava que era mais exagerado e pouco conveniente. E eles tiveram um filme também, um filme animado, que foi o Yellow Submarine, que é muito mais famoso que a série de TV. E é muito mais psicodélico e tal, e bom, era basicamente isso. Bom, a música de Hey Jude foi escrita em 68, com a história de confortar Julian Lennon, que era o filho do John Lennon, que era um outro Beatle. Na época, o John estava passando por um divórcio com sua esposa, Cynthia Lennon, para começar a namorar com a Yoko Ono, né? Que eu vou falar mais tarde também quem é Yoko Ono, daqui no iceberg, né? Próximo tópico. E bom, basicamente, a letra Hey Jude era para ser Hey Julius, que é o nome do filho do John Lennon, Hey Julian Julius, é bem parecido. Parece uma referência ao filho do Julian, mas Paul McCartney trocou para Hey Jude depois porque achava mais melhor som musicalmente falando. Mas a música surgiu para confortar o filho do John Lennon. Yoko Ono é viúva do John Lennon, eles se casaram e se conheceram em 1966 com uma exposição de artes em Londres. John ficou fascinado por seu trabalho e 2 anos depois começou o relacionamento, levando ao casamento em 1969. Dizem que também que ela acabou com os Beatles, mas isso é mais teoria, né? Um dos motivos já dos Beatles já terem terminado antes é que das divergências criativas, do conflito de negócios, do fim da parceria do Paul McCartney e John Lennon, e uma pressão de quase uma década de fama mundial. Basicamente a Yoko só piorou que já tava muito ruim. Não é como se fosse ela ocupada por tudo isso. Já tava muita tensão na banda, todos os Beatles já estavam se odiando e é basicamente isso. Em 1968, os Beatles estavam numa fase muito difícil, conflitos internos e muitas pressões da fama. Foi quando, em um sonho, Paul McCartney viu sua mãe, Mary McCartney, que havia morrido de câncer quando ele tinha 14 anos. No sonho, Mary só falava Let It Be e mais nada, e o Paul McCartney falou uma música sobre isso. Durante muito tempo achavam que essa música era sobre a mãe de Jesus, Mother Mary, Mary de Maria e tal, mas o Paul McCartney falou várias vezes que é sobre a mãe dele, não sobre a mãe de Jesus. Quarrymen era uma banda de John Lennon, que veio antes dos Beatles. E é basicamente isso, era uma banda dele. Aí entrou Paul McCartney e foi virando os Beatles até, depois. E foi nos Beatles que eles foram pro nossa, não sei falar. Vamos lá. Caver Club. Vamos lá, meu inglês tá ótimo, mas enfim. Eles foram lá e se apresentaram. Ficou um dos lugares mais famosos de Liverpool. Principalmente pela história do rock. Que das primeiras apresentações dos Beatles foram lá.